Senhor, professores! Estamos iniciando mais um subsídio bíblico doutrinário do nosso estudo para professores de jovens. Nesta semana, nós estaremos estudando a lição de número 2 do nosso novo trimestre de 2025, nosso segundo trimestre, que estaremos estudando sobre o rei Davi, pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. Nós já tivemos a introdução desta lição com a nossa irmã Sinara, nossa professora, e agora vamos dar continuidade. Nosso título da lição nos diz o seguinte: Davi, a excelência no servir. Nosso texto principal está localizado em Isaías, capítulo 41, verso 10, que nos diz: Não temas, porque eu sou contigo, nem te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Nosso resumo da lição nos diz o seguinte: mesmo possuindo muitas qualidades, a presença divina na vida do crente é indispensável. Nossos objetivos dessa lição são 4. Conhecer as habilidades de Davi para realizar um serviço excelente. Refletir a respeito da excelência de Deus em nós, mediante a sua presença, compreender a excelência de Deus em nós para cumprir as difíceis missões e identificar a missão difícil do jovem cristão. Nossa leitura bíblica em classe, que é o nosso texto bíblico, está localizado em 1 Samuel, capítulo 16, 19 ao 23, você pode fazer essa leitura alternada, coletiva na sua turma. E os nossos tópicos da lição são os seguintes: 1. Currículo notável para um serviço excelente. 2. A excelência de Deus em nós mediante a sua presença. E 3. A excelência de Deus para cumprir uma difícil missão. Caro professor, a lição desta semana é riquíssima, porque ela traz muitos subsídios para trabalhar na vida dos jovens sobre as suas formações espirituais e também o caráter cristão dentro das habilidades que nós veremos aqui trazidas nessa lição. O autor ele começa a descrever, que a vida de Davi ela era uma vida de um homem segundo o coração de Deus, que apesar de ter suas falhas, que nós veremos mais adiante, outras lições que vão abordar essas falhas, vão abordar algumas motivações errôneas na vida de Davi, mas aqui começa a destacar a essência de Davi, o caráter que Davi tinha. E aí diz, que ele era rico, em muitas habilidades excelente, um homem sensível, íntegro, responsável, dedicado e um exemplo de dependência divina. Então aqui o foco dessa lição está exatamente voltado para as habilidades positivas de Davi, aquilo que ele tinha desenvolvido para o Senhor com excelência. É isso que nós vamos focar nesta segunda lição, que já traz aqui, um panorama da vida de Davi, falando que ele foi escolhido pelo Senhor na lição 1, até a lição 5, vai falar algumas características positivas de Davi. E posteriormente vai falando esse trabalho que aconteceu na vida de Davi, que ele foi forjado pelo tempo, foi forjado por diversas provações, e posteriormente alguns erros que Davi cometeu, mas que ainda assim não o desqualificaram para ser um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos descobrir o porquê que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não que não tivesse erros nem defeitos, mas sim porque era um homem que o Senhor se agradava, Ele tinha características que Deus buscava num coração sincero. E aí no nosso tópico 1, fala sobre um currículo notável para um serviço excelente. Dentro desses subtópicos, desse primeiro tópico, vai falar sobre a primeira característica de Davi quando ainda não havia sido ungido rei. Davi menino, Davi jovem, adolescente, ainda não forjado para as grandes batalhas as quais ele enfrentou. E aqui vai descrever sobre Davi como pastor de ovelhas,
músico admirável, valente, animado, guerreiro, ponderado nas palavras, educado e, mais importante, o Senhor era com ele. E aqui nós temos algumas características bem importantes, né, na vida de Davi, que é muito compatível com a de muitos jovens hoje, que estão ali iniciando aquela trajetória secular, né, de buscar as melhoras de vida, de buscar a sua formação em caráter, que é muito importante. E aqui Davi, a gente vê Davi, né, como apenas um menino, mas que já tinha grande responsabilidade. Davi tomava conta das ovelhas do seu pai. E quando chegamos mais perto de Davi, nós passamos a ver a intimidade que Davi tinha com o Senhor. E isso era fruto de um coração sincero, de uma integridade. As letras das canções que Davi compunha, conforme muitas delas vemos nos Salmos, são letras de um aprofundamento espiritual, de intimidade com o Senhor muito grande. E aí é importante o professor trazer como ponto de destaque aqui que Davi, ele não se tornou visível, ele não se tornou notório aos olhos do Senhor apenas quando se tornou rei. E isso aconteceu perante os seres humanos. Mas perante o Senhor, ele já era um homem segundo o coração de Deus. Ele já era um menino, um rapaz segundo o coração de Deus. Porque Deus, desde o início, via em Davi características que ninguém via. Davi estava ali escondido por trás das malhadas, como nós podemos verificar. Mas ele já era um rapaz, um homem de responsabilidade. Um pastor em exercício da sua função. E ele foi considerado pelo Senhor como um homem segundo o coração de Deus para assumir o reino de Israel. E aí é muito importante a gente destacar como ponto, né, desse currículo notável para os nossos jovens e a gente fazer a seguinte pergunta em sala: como você quer ser visto pelo Senhor? Quem é você diante de Deus? O que você tem buscado ser diante do Senhor? E a segunda pergunta que você pode fazer para o seu jovem, né, para o aluno da sua turma, da sua sala, quem é você diante dos homens? Como os homens lhe veem? Que também é importante, é um ponto importante. Então, esse currículo, essa forja, esse formato, essa formação que Davi tinha, ele foi adquirindo ao longo do tempo, mas ele só se tornou notório depois que Davi se tornou rei para os homens. Mas para Deus sempre houve um menino, um homem destemido, corajoso, um excelente pastor de ovelhas. E aí Davi mostrou seu valor, né? Depois que enfrentou o gigante Golias. Ele era apenas ainda muito novinho e conseguiu derrotar. Mais um detalhe, o Senhor era com ele. Davi dependia do Senhor. Então é muito importante observar esse ponto. E aqui, no subtópico 3, o autor destaca que os salmos de Davi levam uma experiência de imersão nos textos bíblicos e contexto como uma vital reflexão da nossa realidade. Então, o que nós exalamos hoje, né, nas nossas redes sociais, nas canções que nós entoamos, nas ações do nosso dia a dia, revelam o grau de intimidade que nós temos com Deus. Revela o quão profunda é ou não a minha relação com Deus. Então é muito importante que o professor aborde esse ponto e pergunte: quem é você diante de Deus? Quem é você diante dos homens? Que currículo você tem construído? E depois a gente vai retomar esse ponto trazendo uma dinâmica aqui como sugestão pedagógica, né, que é muito importante a gente destacar, porque vai contribuir para que os jovens reflitam esse papel, esse lugar em que eles estão sendo inseridos, se moldando de acordo com aquilo que eles têm para eles enquanto carreira, enquanto currículo de vida, vida espiritual, vida emocional, vida secular. No nosso tópico 2, vai falar sobre a excelência de Deus em nós, mediante a sua presença. E aqui ele vai falar que, para além das características pessoais de Davi, né, que ele era cuidadoso, ele era corajoso, ele
ele era alguém que ansiava pelo Senhor, né? Inclusive há salmos, né, que Davi relata, assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti. Então, Davi, ele tinha um relacionamento profundo com o Senhor. Ele tinha anelo constante, por isso que ele diz, no Salmo 27, né, que diz: o pardal encontrou a casa e a andorinha ao seu ninho. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Veja que lindo, né? Ele faz toda uma alusão à natureza que encontrou o seu lugar, mas ele encontrou o seu lugar na presença do Senhor. E mais adiante, em outro salmo, ele diz: um dia na tua presença vale mais que 1000 em outros lugares. Então, se nós lermos os conjuntos de salmos que nós já estudamos aqui, né, em outras lições anteriores, nós vamos compreender que esses salmos resultam de uma intimidade profunda de Davi com o Senhor. Então, quando nós lemos aqui a história de Davi, não é apenas um rapaz que tinha talentos e dons, como existem muitos jovens, né, que são talentosos, são inteligentes. Davi, para além disso, ele tinha a presença do Senhor em sua vida. E isso é fundamental, é essencial para qualquer jovem vencedor. Aquele jovem que quer ser vencedor, ele precisa ter em sua vida a presença constante do Senhor. E aqui o autor vai falar sobre o modo de pensar, as atitudes. Davi, ele dizia, o salmista dizia: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Então ele sabia onde seguir, onde beber da fonte, para nunca deixar de ser saciado, né? Então é importante a gente destacar aqui. E no subtópico 2, o autor vai falar sobre a espiritualidade, que diz que quando o jovem se permite ser conduzido pelo Espírito Santo, essa crescente intimidade vai se tornar tão profunda, né? Tão aprofundada, que ele vai exalar, ele vai transbordar essa intimidade com o Senhor para além da sua vida íntima com Deus, e sim mediante aos outros, mediante na sua vida secular, mediante a sociedade. E é muito importante porque essa busca vai também moldando o nosso caráter. Então, aquilo que a palavra do Senhor não se agrada, eu vou buscar não fazer, porque eu estou em busca de ser cada vez melhor, eu estou no processo de santificação. A santificação é o processo pelo qual eu me aproximo de Deus e me afasto do mundo. Então, esse processo o jovem precisa ter constante em sua vida. E depois, no subtópico 3, vai falar que Davi era conduzido pelo Espírito Santo, né? Ao longo do Antigo Testamento, o Espírito Santo é mencionado que estava presente. Ele habitava nas pessoas de uma forma diferente. A gente sabe que a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela se dava de uma forma diferente da dispensação da graça, né? Da dispensação a partir da subida de Cristo e a descida do Espírito Santo. E é interessante destacar que o Espírito Santo, ele se apossou de Davi. Então ele tinha momentos e o Espírito Santo vinha e fazia uso da vida de Davi, o que é diferente hoje, porque nós somos templo fixo do Espírito Santo. É por isso que o cuidado com os jovens, com o corpo, com a nossa morada, que é a morada do Espírito Santo, deve ser algo muito diligente, algo muito cuidadoso e zeloso. O jovem precisa cuidar do templo e a morada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita 24 horas dentro de nós, e ele está ali intercedendo, chorando, clamando dentro de nós para que nós façamos a vontade do Senhor. Então é muito importante que o jovem desenvolva esse processo com o Senhor. E aí eu trouxe um ponto bem interessante que vai abordar o nosso tópico 3, né? Partindo para o tópico 3, né? A excelência de Deus para cumprir uma difícil missão. Davi, ele passa a ser convidado para acalmar o coração do rei, porque para além de guerreiro, para além de bom pastor, Davi era músico,
e ele não só compunha, como ele também tocava, né? Então, Davi era um rapaz completo, podemos dizer assim, né? Ele tinha muitas habilidades, ele tinha facilidade em desenvolver a habilidade de uma forma extraordinária. E aqui é muito importante também, mais uma vez destacar que habilidades nós temos desenvolvido, não só para o reino, mas para outras pessoas, né? Para contribuir com a vida de outras pessoas. Que habilidades eu tenho? Será que eu tenho a habilidade de ouvir outras pessoas? Será que eu tenho a habilidade de louvar o Senhor e através do meu louvor pessoas serem edificadas? Ou eu tenho a habilidade de pregar? Então é importante que os jovens, nessa discussão aqui que o professor você vai trazer em sala, eles compreendam que tudo é para serviço do reino. Tudo é a serviço do reino. Por isso que o título da lição nos diz, né, a excelência no servir. Davi, ele era um exímio servidor. Ele servia as pessoas. Ele serviu na guerra, ele serviu ao rei, ele serviu aos seus irmãos quando estavam no campo, né, em busca ali de resolver algumas questões. O seu pai havia pedido que ele saísse com o lanche para levar para os irmãos, e ainda os irmãos acharam que ele foi mal interpretado pelos seus irmãos, mas Davi, ele tinha um espírito do servir dentro dele. E é muito interessante esse espírito do servir, porque às vezes a gente não olha para aquele que está ao lado, precisando de uma palavra, precisando de ser desenvolvido, né? Então é importante que os nossos jovens, eles tenham essa consciência. E aí ele traz aqui, né, essa condução do Espírito Santo. Mas antes disso, eu tenho um subsídio aqui na Bíblia cronológica, certo? Nós temos aqui um gráfico que ele vai falar, inclusive a gente vai retomar mais adiante, em outras lições futuras, sobre a trajetória de Davi, né? Davi, ele, antes de reinar, o seu reinado iniciou em 1010, ele em 1025 foi ungido aproximadamente, a Bíblia não diz a data específica, mas ele foi ungido rei. E em 1020, 5 anos depois, ele derrota Golias, ou seja, o Espírito Santo já havia se apoderado da vida de Davi e ele havia já recebido do Senhor condições de enfrentar batalhas, né? Então Davi, ele se torna por trás da malhada, um pastor de ovelhas para um grande guerreiro. Então Davi começa a guerrear, mas ali ele já estava ungido rei, o Senhor já tinha escolhido para assumir esse lugar que era o de Saul, que Deus já havia rejeitado. Porém, nós vamos ver mais adiante também, não vou entrar em detalhes, a perseguição que Davi sofre até assumir o reino. Então, a partir de 1025 até 1010, foi quando ele assumiu o trono, ele sofre ali um processo de exílio e perseguição implacável de Saul, né? E esse processo que durou de 10 a 15 anos foi um processo muito difícil para Davi, porque foi um processo em que ele precisou ser forjado, né? Ele saiu de menino com aproximadamente 18, 20 anos e assumiu o reino já com 30. Né? Então, é um processo de amadurecimento ao longo desses anos de uma forma bem radical, através de lutas, de perseguições, de perdas, de ver sua família destruída e resgatar. E Davi, ele sofreu muito nesse processo, mas era necessário que ele sofresse isso para ter condições de se tornar rei de Israel. Esse tópico 3, que é o nosso último tópico da lição, vai falar que Davi, ele passou, como nós mencionamos, né, a acalmar o rei através da sua música, né, através das suas composições, através do seu dom que Deus havia dado e que ele havia, podemos dizer assim, aperfeiçoado. E aqui tem um ponto bem importante para trabalhar com os nossos jovens. Uma diferença bem interessante, que é o dom, que é aquilo que vem de Deus diretamente para nós, e a parte do aperfeiçoamento. Porque no livro de Romanos, o autor vai dizer que o Senhor nos deu dons ministeriais, querendo o aperfeiçoamento dos santos.
Então, quando o Senhor nos dá dons, no livro de Efésios também ele diz a mesma coisa. Quando o Senhor nos dá dons, ele nos dá dons para que nós, enquanto seres humanos, venhamos aperfeiçoar esse dom. Então, é de suma importância que nós não só aceitemos o dom que Deus deu, como também busquemos aperfeiçoamento. Eu imagino que Davi treinava muito, né, na sua harpa, ele escrevia versos, então ele estava ali o tempo todo trabalhando naquilo que Deus deu. E um outro trabalho também importante na vida dos jovens, para fechar essa difícil missão que Davi havia apenas iniciado aqui nesse processo, né, é exatamente esse desenvolvimento do fruto. Porque quando nós desenvolvemos o fruto do Espírito, que é uma relação interpessoal, é diferente do dom, né, que é uma relação com Deus, mas o fruto nós desenvolvemos. É diferente do dom. Deus dá e a gente aperfeiçoa. O fruto nós temos que desenvolver do zero, a partir da nossa vivência, a partir daquilo que eu estou convivendo. E Davi, ele teve condições de desenvolver esse fruto. Nós vamos ver mais adiante que Davi, ele teve a oportunidade de matar o rei diante da sua frente, dos seus olhos, e ele não fez, porque ele preferiu obedecer à voz do Senhor. Ele preferiu usar o domínio próprio, o equilíbrio, a longanimidade para poder ser vitorioso mais adiante, pela mão do Senhor. Então, esses pontos são muito importantes para serem trabalhados. Quem é você? Que jovem é você? Isso precisa ficar claro para os jovens refletirem quem ele quer ser, quem ele está construindo, quem é qual é o seu futuro não muito distante, o seu futuro daqui a 2, 3 anos, como é que você quer estar, o que você tem plantado hoje, quem você tem buscado, a que você tem buscado, você tem buscado ao Senhor? Então são perguntas muito preponderantes, né, que trazem, inclusive tem outro subsídio aqui também, que essa Bíblia traz, né? Eu gosto dessa Bíblia cronológica porque ela traz bastante, inclusive a própria revista também, os comentaristas usam muito, né? Traz muitos subsídios, né? E tem aqui um subsídio na página 500 que fala no livro de Samuel que Davi, ele teve muitas qualidades e realizações, ele teve as suas lições de vida a partir daquilo que ele aprendeu, e ele também teve fraquezas e enganos, que nós vamos estudar mais detalhes. Ou seja, Davi, em toda a sua trajetória, ele pôde ser um homem completo. Um homem segundo o coração de Deus, que passou por todos os processos. Processos de aprendizagem, processos de cair e se levantar, processos do próprio castigo de Deus, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não foi poupado. Deus exerceu a sua justiça com Davi. E ele foi castigado, ele foi corrigido pelo Senhor para que ele pudesse continuar sendo esse homem segundo o coração de Deus. Então é importante ficar esses pontos para os seus alunos terem consciência do caráter cristão que devem desenvolver. Agora, professor, nosso momento EBD. Você já divulgou em sua congregação a nova lição do trimestre? Se não divulgou, ainda está em tempo, né? Aqueles minutinhos que você tem para ir na sua congregação, 5, 10 minutos, num intervalo, um aviso de culto, o convite, né? Nós recebemos um convite, na última segunda-feira o pastor entregou a cada irmão um convitezinho para comparecer na EBD, para frequentar a EBD, se tornar aluno da EBD. Então você pode usar algumas estratégias de fotos, de convites, de divulgação, para que aquele jovem que ainda não participa ou porventura deixou de participar, retorne e possa participar da EBD. Então não deixe de fazer na sua congregação o momento EBD. Agora nós vamos para as nossas dicas pedagógicas para finalizar, que são as dicas, né, que a lição traz aqui na página 12, tá certo? O autor diz, né, que peça aos alunos que apontem quais as competências destacadas ao longo da lição compunham o currículo de Davi. E aí você pode, nesse momento, nessa sugestão aqui, anotar no quadro branco, né, como ele traz aqui. Vá anotando no quadro branco. Mas você também pode anotar na folha de ofício, tá certo? Para que os jovens anotem ou deixar uma pessoa para escrever e os jovens anotarem. E você vai anotando e observando.
e depois pedir que eles avaliem qual foi a competência mais importante. E aí a gente vai saber que o resultado de, apesar de todas as qualidades, a característica, a parte mais importante era a presença de Deus na vida de Davi. E é bem interessante esse cenário, porque vai trazer assim, corroborar com aquele versículo: pode o homem ganhar o mundo inteiro, mas não pode perder a sua alma, né? De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então é importante o jovem se desenvolver, sim, mas ele tem que entender que sem a presença do Senhor, ele não é nada. Tudo isso é mais importante. Então, essa dinâmica que a lição traz, ela traz isso, ela traz esse valor. E também nós temos uma sugestão para os jovens que é parecida com essa, mas eles vão agora falar sobre eles mesmos. Então você vai pedir que nesse mesmo papel, caso você faça as duas dinâmicas, que os jovens anotem características que eles sabem que eles já têm. Habilidades, competências, eles sabem. Então eles têm consciência, que eles façam a autoavaliação e digam: eu sou um bom cantor, eu toco bem, eu sou inteligente, eu consigo decorar fácil os textos. Não, eu sou uma pessoa muito estudiosa, eu sou uma pessoa muito organizada. E eles vão colocar as características das competências que eles acham, eles consideram que eles têm de suma importância. E vão anotar ali, certo? Posteriormente, você vai pedir que eles façam um contraponto com as características e habilidades que eles gostariam de ter e desenvolver. Então, eu sou uma jovem muito organizada, porém, eu gostaria de expor mais. Eu tenho vergonha de expor a palavra. Eu não consigo ter uma oportunidade, eu não consigo pregar, eu não consigo falar em público, e isso me prejudica, porque eu tenho muito conhecimento, mas eu não consigo transmitir. Por exemplo, isso poderia ser uma característica que ele gostaria de ter, como a eloquência, por exemplo. Outros jovens gostariam de não procrastinar, né? Procrastina demais, deixa tudo para depois, gostariam de executar as tarefas no tempo e na hora correta. Anota. E aí, você vai fazer um desafio com os seus jovens, né? Vai pedir que eles orem por esse papel. Um lado, as características positivas, algo que eles já têm, e no outro lado, as características e habilidades que eles ainda não têm, mas que almejam ter. E você vai orar com a turma, pedindo ao Senhor que dê condições para que eles desenvolvam essas características. Pedindo a Deus, desenvolvendo através da intimidade. E aí, peça que esses estudantes guardem esse papel, porque eles vão guardar e podemos dizer que, não ao término da lição, mas com o passar de alguns anos, você vai pedir a eles que eles se lembrem de quem eles eram e como eles estão hoje, que habilidades eles desenvolveram, quem eram esses jovens há 2, 3, 4 anos atrás. Ou ainda que eles contem um testemunho daquilo que o Senhor fez, daquilo que eles desenvolveram da parte do Senhor. E essa dinâmica é bem interessante, vocês podem até fazer uma cápsula do tempo, guardar ali, né? E já, em alguns anos, esses jovens podem estar desenvolvidos nessas habilidades. E você, professor, vai ter sido o grande auxiliador, contribuidor, mediador dessa prática. Então foram essas nossas dicas e subsídios pedagógicos e doutrinários do nosso estudo para professores de jovens. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e não deixe de ativar as notificações. Nossos vídeos vão ao ar toda semana. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e uma excelente aula no domingo.